Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Afrodivergentes. Hoje o tema é empreendedorismo criativo e moda autoral na periferia. E a gente vai conversar sobre como vestir pode ser uma força de expressão, arte e resistência. Falaremos sobre quem faz da moda um ato de liberdade e de afirmação. Pessoas que transformam tecidos em identidades, costuras em narrativa e estilo em linguagem. A moda sempre foi mais do que aparência. É comportamento, cultura e memória. No Brasil, muitos empreendedores têm mudado a realidade sua e de sua família a partir da moda e como ela também pode ser usada para contar histórias, resgatar raízes e afirmar pertencimentos. Empreender nesse campo é um desafio, mas também é um gesto de coragem e criatividade. Você já pensou que o que veste também comunica quem você é e que por trás de cada peça há alguém transformando ideia em arte? E para falar sobre isso, recebemos hoje Tom Forte, criador de conteúdo digital, artista e arteiro. À frente da marca Tom Forte, ele une moda, arte e autenticidade em peças criativas e exclusivas feitas para quem entende que vestir-se é também uma forma de expressão. Tom, para começar, como você se apresenta e como começou a sua jornada entre a moda, a arte e o empreendedorismo? Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Então, eu me apresento como Tom Forte, tá? E acabou sendo assim porque as pessoas que me conheceram depois da marca começaram a me chamar de Tom ou Tom Forte. Tom ou Tom Forte. E aí eu acabei assumindo também o nome da marca e para poder melhorar e deixar mais fixo na cabeça das pessoas o nome da marca. Então, a minha marca ela é relativamente moda, ela é relativamente nova, Eu criei a marca em 2018, mas o meu ofício de costurar ele é antigo. Eu fui autodidata, aprendi a costurar ainda adolescente, por volta de 12, 13, 14. Como isso aconteceu? A minha mãe tinha uma máquina de costura em casa, vermelha, e ela, cinza, de pedal, mas ela não costurava, ela fazia remendos. E a minha vizinha, costurava, vizinha de parede. E minha vizinha tinha filhas também da minha idade, então nós éramos amigos e frequentávamos a mesma casa. E nesse vai e vem, eu comecei a me encantar, por aquele mundo de revista. Ela tinha muitas revistas de moda, costurava, e eu comecei a ficar mais com ela do que com os filhos. E assim começou o meu contato com a moda, com o mundo da costura. Então eu costuro eu aprendi desde 14, 15, eu fui aprendendo com ela, olhando. Depois eu comecei a fazer na escola, já com 14 anos, fazia para minhas amigas, fazia para minha família, mas saía com muitos defeitos, muitos problemas. E aí eu senti necessidade de me aperfeiçoar, de aprender técnicas de modelagem, de costura, para poder chegar, assim ao nível que eu cheguei hoje. Que eu acho que ainda preciso aprender muito ainda. Mas eu fiz curso primeiro no bairro, em associação de moradores, em igreja evangélica. Muitas vezes eu era o único rapaz em uma linha das senhorinhas aprendendo. Algumas me olhavam tortos, outros não. E aí depois dali eu ainda senti necessidade de mais. Aí eu fui parar no Senai, em Dezero, num curso profissional que era modelagem masculina, feminina e infantil. De lá pra cá eu venho aperfeiçoando. Então surgiu, mais ou menos nesse período da marca. A marca surgiu em 2018, mas o meu ofício de costurar é antigo. Bacana. Bem interessante porque normalmente o empreendedor ele pega ali o seu nome e transforma o seu nome numa marca, principalmente nessa área da moda, A gente tem grandes marcas conhecidas internacionalmente que levam, na verdade, o nome
do estilista fundador, né, que criou a marca. E pelo que eu entendi do que você contou, é um processo inverso na sua história, né? Então, a marca surge e você assume o nome da marca. E como é que surgiu essa coisa? Você criou esse nome Tom Forte primeiro, e aí as pessoas passaram a te associar com o nome da marca e você assumiu esse nome como parte de sua identidade? Foi assim mesmo, foi assim. Eu tava aqui sem saber como fazer a marca, tava pensando em várias coisas e depois eu vi alguma coisa, né, com relação à cor da pele e essa questão, né, de resistência, de fortaleza, de forte. Aí eu acabei associando, né, e falei, é legal, Tom Forte. Porque realmente eu gosto, eu comecei com cores muito fortes. Comecei com o chitão, que era um tecido barato. E eu queria, e para eu entrar nas feiras de economia criativa, eu tinha que trazer algo fazer algo meio que artesanal. Então eu digo, aí eu vou introduzir o chitão, né, misturar com outros tecidos, que aí eu consigo entrar nas feiras, é um tecido mais barato. E aí eu digo, Tom Forte, acho que é legal, né, tem a ver com tom de pele, né, e também mais uma associação também às cores, que eu gosto muito de cores fortes. Então, aí tem tom forte, que é o tom da minha pele, tom da pele preta, né, forte. Mas também tem a ver com as cores, né, com a alegria das flores também. Gente, nunca ia imaginar. É muito criativo. Muito bacana esse nome. E aí as pessoas me chamam de Tom nas feiras, que eu participo muito em feira de rua, né, aquelas com criativa. E aí, Tom Forte, Tom, chama Tom. E aí eu falei, olha que legal, eu acho que isso aí é um sinal. Quem é Tom? Eu falei, sou eu. Pode me chamar como Pronto. Muito bacana. Então seu nome não necessariamente tem nada a ver com Antônio. Não. Começar. Adoro. O meu sonho de batismo é Reginaldo. Olha. Mas eu passei a ser Tom a partir da marca. Que assim, quando você vai para uma loja colaborativa, para uma feira, geralmente eles chamam assim. E eu chamo também assim. Fulana. Eu chamo as pessoas pelo nome da marca, porque eu não sei o nome. Eu falei, você é a pessoa, né? Por exemplo, da Margila, né? Você é a pessoa da UCA, né? Você é UCA, eu chamo de UCA. Aí começou assim. E os clientes também, vi a etiquetinha, não sabem meu nome. Tom. Muito interessante, muito interessante. Eu mesmo imaginava que seu nome tivesse a ver, que o nome da marca Bom, primeiro eu achava que a marca era seu nome, né? De fato. E que Tom era uma abreviação aí de Antônio, algo nesse sentido, né? Muito louco. Nada a ver. Muito louco e engraçado e ao mesmo tempo muito criativo. Criativo. E muito identitário ali, né? Muito forte, né? A questão de falar. E som é o tom da pele, né? E forte, que né, é forte mesmo. Forte mesmo. A gente chegou até aqui, estamos aqui ainda e vamos permanecer, abrir caminhos e conquistar espaços. Mas assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei a costurar, né? Antes de costurar, eu já intervia nas minhas roupas quando eu era criança. Minha mãe mandava fazer nossas roupinhas, né? Mas eu sempre não gostava. Sempre tinha que fazer alguma coisa. Sempre tinha que não gostei disso aqui, vou tirar essa manga, vou botar, vou compor e não botava. Então eu já imprimia a minha marca, né? A minha personalidade na minha roupa ainda quando eu era criança. E isso eu vim perceber depois, que eu já percebi, não, isso aqui não tá legal, eu sou muito alto, bora fazer assim, eu quero modificar. E sempre fazia isso. Então, a marca, né, a costura, né, com ela, através dela, eu me expressava, assim, já como artista, porque eu já sempre gostei de arte e tal, tá? Eu já me expressava. É uma válvula pra mim, sabe? Assim, não sei bem dizer o que, mas é o que me salva, né, é essa arte, é o que me salvou até hoje, porque é onde eu gosto de ficar, né, é onde eu acho que tem o melhor de mim, quando eu tô lá no ateliê fazendo, criando, eu esqueço das coisas, acho que eu sou arrebatado, né, porque eu fico ali tão em transe, que eu esqueço do mundo, eu esqueço das coisas, de comer. Pelo que você fala, né, você é uma pessoa que
tem essa sensibilidade aflorada desde de sempre, né? E ao mesmo tempo também uma autenticidade e uma força também de criança, né? Porque essa coisa de você chegar aqui e dizer, não, isso aqui eu não gosto, quero fazer do meu jeito, quero fazer de outra forma, né? de perceber outras possibilidades daquilo que as pessoas estão chegando de outro jeito, né? Então demonstra aí uma capacidade muito forte ali de se expressar mesmo, né? Eu não tinha Como é que conseguido. você era quando era criança, para além desse processo aí de costurar e etc? Como é que era a tua na escola, Tive muitos irmãos? por conta. Eu tive muitos problemas por conta, né, de ser preto, né, de ser de periferia, de ser gay. Que eu desde que eu me entendo como gente, que eu me percebia diferente dos outros meninos, né? Então, gay e assim, como é que eu vou dizer? Um gay afeminado que eu acho que eu sou. Muita gente acha que não, mas assim, não sou masculino, não sou assim. Não sou discreto, assim, não sou, né? Então, as pessoas percebiam e eu sou alto e era muito magro. Então, a infância foi complicada. Foi complicada, né? Em periferia, foi complicada. Eu sempre fui uma criança mais retraída. Eu não abusava, né? E eu sempre me comportava por ter com medo de apanhar, de sofrer, né? Sofri muito bullying, muita violência na escola. Eu tive os meus problemas, né? Tive muito problema com relação a isso. Eu imagino, porque são muitas camadas, né? Muitas camadas em torno de uma pessoa só, né? O fato de ser negro, o fato de ser gay, o fato de nascer e morar na periferia, né? Estudar em colégio público. Foi muito complicado. E a gente sabe que nesse período as crianças não têm filtro, né? Não tem... Então, foi complicado. A paixão, assim. Então, eu me esquivava, né? Sempre que eu podia. Evitava os conflitos, né? E foquei em estudar, né? Então, fui um normalista. Terminei meu cedo. Terminei, né, o curso básico cedo, muito cedo. O meu estágio virou um emprego, né? Na época. Aí eu comecei, mas eu achei uma professora, né? No segundo grau, que me ajudou muito, ela me ajudou a me libertar de muitas coisas. Um professor de literatura, ela me fez falar em público, ela me fez ir para frente, né, da sala de aula, apresentar trabalhos que eram uma dificuldade, porque eu ainda sou gago, tá? Eu tartamudo, e isso na minha infância era pior, porque não controlava, né? Então, em qualquer momento de estresse, de medo, eu gaguejava muito. Não consegui fazer os tratamentos porque é muito complicado, mas com o tempo, né, melhorei muito. Então as pessoas já trabalhei como call center e ninguém nunca percebeu. Né? Porque com o tempo, eu acho que Você não fala. a gente fica mais calmo, a gente fica mais tranquilo, tem mais confiança. E enfim, melhorando. Então muita gente não sabe, né? Mas assim, ainda tinha essa questão, que era mais, quando eu era adolescente, isso era mais evidente, né? Eu não conseguia controlar. Se você não fala que tinha essa questão de ser gago, é imperceptível, assim. Pra mim, pelo menos, não dá pra notar nada. Perdoe de seu pai. Sim. Você nasceu em Plataforma, né? Nasci, ainda vivo. Morava em Plataforma. Ainda vivo aqui. Muito bom. E aí, tá, em 2018, você, já com essa experiência aí acumulada de aprendizado, de costura, né, e toda essa afinidade de se encontrar nesse mundo aí da costura e da moda, você cria a Tom Forte, né? E como é que foi, né? Como é que foi esses primeiros passos da marca, né? Trabalhou ali mesmo no próprio bairro, era consumida ali pelos moradores da região, ou você já pensou logo numa moda? Porque, pelo que eu percebo, né, do seu estilo, você tem um estilo muito característico, muito urbano, assim, né? Tem uma identidade própria, né? Muito... Dá para perceber, assim, sua identidade, mistura ali elementos baianos com um corte
diferenciado, mas ao mesmo tempo bastante urbano, bem identitário assim mesmo. E nem sempre, né, a própria periferia consome do periférico, né? Como é que foi? Verdade, isso é verdade. Então, antes de chegar na marca, eu costurei muito pra fora, tá? E eu costurei muito roupa feminina. Tinha muitas clientes femininas, né? Muitas evangélicas e muitas amigas, colegas, né? Amigas e vizinhas. Antes da marca, quando eu costurava pra fora, né? Sob medida, eu tinha muito cliente. Eu ganhava muito, ganhava muito dinheiro. Porque eu costurava, né? Muito, e roupa sob medida, muita gente gosta, sabe? Porque os corpos, né? A indústria não contempla todos os corpos, né? Você vê que hoje o G da indústria é 44. Ou seja, quem não for 44, tá fora. E então fazer roupa sob medida ainda é uma boa opção. Você tem uma roupa exclusiva e tem uma roupa que vai te valorizar, né? Vai celebrar quem você é, né? Porque então, antes de chegar à marca, eu costurei muito sob medida, muito para fora. Eu me acho organizado, então eu costurava muito, né? Eu tirava dias só para modelar, dias para cortar e fechar a peça, né? E dias para fazer as provas com os clientes. Eu fazia uma prova e fazia a roupa e ficava tudo ok. Então, aí eu estudei, né? Eu sou professor e pedagogo, eu sou licenciado em letras e tenho pedagogia também, fiz pedagogia. E tenho também especialização na área de língua portuguesa. Mas noto, a educação não me fisgou, a educação. E nessas andanças, antes de chegar, né, na marca, eu costurei muito. Aí eu já trabalhando, né, a minha chefe no estado, ela me incentivou a ir para a primeira feira de economia criativa, que foi no pátio da Biblioteca Central, ali nos Barris. Eu abri lá e aí minha chefa, eu fiz roupa pra ela ficou encantada, não sei o que, super feliz, eu fiz um vestido pra ela. Era o que você tem que participar da feira. Aí me incentivou, aí eu, né, procurei os amigos, preciso criar uma marca, preciso criar uma logo e tal. Aí começou aí, né, dentro do estado, minha chefe me incentivou a ir pra feira, aí eu tive ideia, mas ela já abria a minha roupa, ela falava, nossa, a sua roupa parece com a de tal marca. Coisa linda, você precisa expor isso, colocar isso na rua, colocar isso pra fora. Até então era só pra mim, fazia pros amigos. Aí eu criei a marca, né? Criei a logo. E aí, uma amiga minha do trabalho foi pra uma feira, né? Do Coreto Hype lá, quando eu tinha da loja do Coreto Hype, que ficava no Shopping Bela Vista. Ela foi pra uma feira e falou, você precisa estar nessa feira, é a sua cara isso aqui, você precisa... Ela falou, entra no site lá, e eu entrei no site da feira, mandei mensagem pra responsável, falei pra ela, eu gostaria de participar da sua loja, acho que minha roupa dialoga com o estilo da loja. Aí ela falou assim, vem aqui tal dia e traga umas peças pra eu ver. E isso eu nunca tinha feito nada na rua, né, nem feira, né, só fui pra uma feirinha. Aí eu levei lá no Shopping Bela Vista. Aí ela olhou a roupa e falou, eu quero você aqui. Eu preciso que traga no mínimo 30 peças, porque você vai ocupar essa área aqui. Aí eu voltei pra casa, eu levei 17 peças pra ela ver. Aí eu completei as 30, né? Com PMG. E ele veio pra loja. Foi assim, um dia muito feliz, um dia muito marcante pra mim, porque estar dentro de um shopping center, que é um espaço de poder, um espaço de uma elite, da elite. E era assim, uma assinatura assim, olha, seu trabalho, né, é bom, você é bem-vindo aqui, você tá, né, seu trabalho tem qualidade, tem beleza, dialoga com o que eu quero. E foi maravilhoso, eu nem acreditei. Cheguei em casa por onde da alegria, porque minhas roupas estavam numa área dentro de uma loja imensa, dentro de um shopping. Eu estreiei assim, verdade. Muito bacana, muito bom. Você vê, né, como é que cada um vai desenvolvendo, surgindo e criando suas marcas de forma bem diferente, né? É muito interessante esse seu percurso que nasce ali a partir do incentivo das pessoas, né? Da motivação, de oportunidade e sua coragem ali de chegar lá. Deixa eu ligar para lá para
para dizer, olha, minha marca dialoga com a proposta de vocês e tal. E que não é todo mundo que tem essa coragem, né? De fica com vergonha, acha que não vai ser aceito, enfim. Então, realmente, foi muito, muito bacana. E aí é diferente também, né? Porque a maior parte dos empreendedores negros e periféricos acaba que empreende por necessidade, né? Necessidade financeira. E você não, né? Você, pelo menos não necessariamente, você começa a empreender como forma mesmo ali de expressar-se, né? De construir sua identidade, e a marca vai né, se desenvolvendo a partir do interesse, né? E da motivação das pessoas que estão ao seu redor, né? Então é um movimento um pouco diferente, né? Verdade, as pessoas sempre ficam surpresas porque eu não comecei a empreender porque eu estava sem trabalho, porque eu não tinha... mesmo na periferia eu consegui estudar, né? Eu fiz 2 faculdades, tenho especialização, estudei inglês por 6 anos, estudei francês por 3 anos na UFBA, mesmo na periferia, tudo eu corri atrás, não quero pedir bolsa, fui aluno de cotas, mas entrei. A moda sempre me acompanhou, a costura sempre desde criança, era um hobby que eu comecei a transformar em negócio em 2018, era um hobby entre aspas, né, porque já ganhava dinheiro antes, como eu te falei, né, costurava muito pra mulher. Mas as pessoas, a roupa com ela eu me expresso, sabe? Eu acho que roupa não é só uma segunda pele, né? Ela diz muita coisa. Eu ouvi uma frase que eu acho muito legal, assim, já li muitas coisas sobre roupa. E eu achava, antes de entender de moda, eu achava que roupa era supérfluo. Ai, eu faço roupa, meu Deus. Como é que é tão supérfluo roupa? Não sei o quê. Mas eu não entendia quando eu era ignorante, né? Mas roupa é expressão, é comportamento. A roupa diz quem você é ou quem você quer ser, né? E eu sempre gostei de roupa, de moda, né? Eu sempre gostei de criar personagens e de variar também, né? E de criar coisas, né? E me expressar mesmo com ela, sabe? Então, eu empreendi por necessidade de expressão, né? De me expressar como designer, como costureiro, como artista, como fashionista, né? Que me acho fashionista, empreendedor de moda. E como eu crio a minha peça, eu penso, né? Eu crio, e eu modelo, e eu costuro. Então, para mim, eu tenho necessidade de fazer isso, sabe? E eu me expresso com ela. Uma tarefa difícil, eu imagino, né? Porque você trabalhar nessas frentes todas de produção, como é que é isso para você? E dar em todas essas etapas. É assim, eu trabalho hoje, né? Eu tenho um emprego, é meio turno como eu falo. Então, à tarde eu trabalho para mim. E é complicado. E eu estudo à noite, né? Tô fazendo umas coisas assim online. E é muito complicado porque roupa não é igual, eu acho, que bijuteria, né? Outras coisas menores, talvez, gasto menos tempo, mas roupa é complicado porque precisa fazer uma camisa, pelo menos em 3 tamanhos, no mínimo. PM e G no mínimo. E tem que ter pelo menos 2 cores, né? Uma cor só. Então, complicado. Hoje, né, eu tenho colaboradores, né? Colaboradores, né? Então, hoje eu consigo ir pouco a máquina, mas vou, porque tem clientes que eu faço algumas roupas para atender algumas demandas, eu faço. Então, eu tenho colaboradores que me ajudam, mas eu penso em tudo, corto, preparo, e algumas colaboradoras fecham para mim as peças, me devolvem, eu não deixo elas terminarem porque eu preciso terminar a peça, porque senão não fica, sabe? Não conseguem captar minha ideia toda. Aí eu termino a peça, sabe? Eu termino a peça e finalizo. Assim eu consigo trabalhar hoje, produzir, porque é muito trabalho. Eu tenho uma linha de produtos muito grande e eu preciso manter ela com a grade completinho, né? Ou quase completa. Como é que funciona isso, essa cadeia? Assim? Você falou que tem uma grade grande, precisa... Quanto tempo leva desde o momento ali de você conceber uma ideia para uma coleção até criar essa linha, né? Que vai compor essa coleção
e tá com esses produtos prontos para poder ir para a loja para vender? Então, o tempo depende do meu tempo, né? O tempo de produção de uma mini coleção, por exemplo. Eu quero criar ano passado eu fiz uma coleção pequena, né, para Iemanjá. Então foram peças brancas e azuis. Eu fiz 2 meses fazendo, sabe? Fiz uma coleção pequena, né? Peças azul e branca. Se eu pôr uma coisa mais elaborada, eu levo mais tempo, né? Então, assim, eu vendo muito a roupa pro dia a dia, né? É um prêt-à-porter, como falavam antigamente, como falavam antes, né? Então, é uma peça mais simples, mas não menos, sabe, elaborada, não menos cuidada, porque eu primo muito por uma boa modelagem, por bom acabamento, sabe, por boa costura. Então, assim, pode ser um shortinho, mas eu levo tempo para fazer o short, porque eu quero que ele fique, né, quase perfeito. Então, eu quero fazer uma roupa que ela dure, uma roupa feita para durar. E se a roupa dura, ela vai respeitar a natureza, né? Ela vai ser difícil de ser descartada. E eu ainda tenho a preocupação de que eu tento usar o máximo possível de algodão. Não uso muito sintético. Muito pouco sintético. E meus clientes não gostam de sintético. Eles gostam de algodão, sabe? Então tem essa preocupação também. Mas o tempo depende do meu tempo, né? Disponível e tal. Eu ainda não me peguei assim, né? Tipo, aí tem que fazer uma coleção para apresentar em tal tempo. Porque aí vai ser uma loucura, né? Porque eu vou precisar de mais tempo. Primeiro eu tenho que pensar nos modelos, criar, depois ver a viabilidade, né, de cada peça, né? O que é que eu vou usar em cada peça, que material, se aqui tem, se eu vou precisar comprar fora. Aí tem que modelar, que eu acho que é um trabalho, talvez dentro da moda, dentro do que eu conheço, eu acho que a modelagem é o trabalho mais complicado, sabe? É o trabalho mais intelectual dentro da moda. Porque você transformar criar, né, as partes componentes, né, do croquis é complicadíssimo e às vezes você tem que fazer teste. Então depende da coleção, das peças, depende do que você tem ali de material e de gente para trabalhar, sabe? Mas assim, o que eu posso te falar, por exemplo, uma camisa como esta aqui, ela estando cortada e preparada, eu consigo fazer ela em 2 horas. 2 horas? Caramba. E se eu tiver... Pra mim é rápido. Se eu tiver em paz, tem calor, tudo certinho, a máquina, eu consigo fazer 2 horas. Tem uma peça simples, né? Mas, por exemplo, eu tô fazendo uma calça agora, ela tem muitos detalhes, sabe? É uma calça mais fashion, né? Uma coisa mais conceitual. Aí demora mais tempo, porque precisa fazer com calma, né, as pontas, e demora mais tempo. Mas uma roupa mais básica, né? A camisa é mais tranquila, mas você precisa jaquetas. As calças demoram um pouco mais, né? Tem zíper, muito cós, bolsa, lapela e fogo, aí vai. Mas eu gosto. Eu conheci você ali na Afrocolab, né? Você fisicamente não estava lá, mas estava lá através da sua criação. E aí eu conheci ali aquele macacão ali e tal. Na verdade eu vi no Instagram, depois estava lá na Afrocolab, aí eu dei uma olhada e achei a coisa mais linda do mundo. Assim. Inclusive você fez 2 cores, né? Um preto e outro branco, queria levar os 2, mas não deu pro momento. Que os 2 ficaram muito bons, assim, né? Porque vesti aquilo ali e falei, gente, que negócio mais lindo. Eu nunca usei um macacão na vida. Nunca usei um macacão. E... eu nunca tive nem coragem de usar. Mas aí eu vi lá, tava naquele manequim também. Aí eu vi no Instagram, né? E vi lá também. E aí quando eu olhei, eu falei, gente, que negócio bonito, vou experimentar. E aí experimentei e achei assim que ficou assim incrível, né? Pra mim, né? Como é que surgiu pra mim? Bom, enfim, eu gosto muito de moda e acompanho um pouco, mas bem pouco, assim, não sou, né, especialista, assim, na área. Eu estudo marcas ligadas à moda, inclusive, né? Tanto minha pesquisa no mestrado, com doutorado, eu tenho artigos produzidos nessa área, mas não sou bem um especialista em acompanhar todas as tendências e tudo que tá por aí. E eu nunca vi aquele macacão naquele estilo. Como é que surgiu ali aquela ideia de fazer?
eu sou homem de fases. Eu entrei agora na era dos macacões. Então, assim, aquele foi o primeiro que eu fiz para vender, né? Eu tenho um meu pessoal, eu tenho 2. É uma peça que eu acho que é uma peça coringa de um guarda-roupa. Ela, né, é como se fosse um vestido, né? Ela te veste inteiro para sair. Não tem que combinar nada. Mas tem a questão do gancho, né? Que é uma questão muito importante do macacão, né? O gancho tem que estar bem. Então, assim, o tamanho do gancho é exato. E como fazer isso para dar em vários homens, vários corpos, né? Então, eu tô começando a fazer macacões, né? Há mais ou menos um ano. Eu gosto muito de peças, sabe? Que elas transitem de dia e à noite. Eu gosto... Como eu fui muito humilde, né? Minha vida inteira foi muito humilde, então eu tinha que ter peças muito básicas que servissem para quase tudo, né? A minha necessidade, a ausência de coisas que eu não tive na infância me fez ter um senso prático e econômico, né? Então, eu só comprava uma roupa colorida quando eu já tinha as roupas básicas, que era preto, branco, cinza e bege. Porque essas peças dialogam muito fácil e você usa muito. Porque uma camisa amarela precisava ter primeiro as básicas, né? Uma vermelha precisava ter primeiro a básica. Então esse senso me acompanha muito, né? Me acompanha muito, desde criança. E então eu gosto então eu penso, eu tenho uma dificuldade até de fazer umas coisas mais fashion, mais ousadas, mais loucas, porque eu gosto da coisa que sirva para tudo, ou para quase tudo. Eu acho que é econômico, eu acho que é inteligente também, e eu acho que é necessário, né? O mundo que a gente vive hoje, que descarta muito, tem muito lixo, e a indústria da moda é uma das que mais contribui para essa poluição, né? Eu vi uma reportagem falando sobre isso. Então, o macacão, sempre quis fazer macacão, né? Mas ainda não me sentia muito confortável, apesar de fazer modelagem industrial no SESI e tal. Mas as bermudas, calças, né, que eu faço, elas me tomam muito tempo também. E assim, eu vendo, gosto muito. Então, né, eu tenho várias outras coisas, né? Camiseta, eu tenho... É porque na loja eu não consigo expor tudo, tá? Mas quando estou nas feiras de rua, eu consigo levar 5, 4 araras com produtos diferentes. Então eu sempre ficava ali na minha mente, né? E aí eu tive, apesar, né, vi muitas coisas, pesquisei muitas coisas de macacão e acabei criando, né, aquele macacão com uma pegada assim muito solta, muito leve, muito descompromissada. Eu queria fazer uma peça que desse para todos os corpos, que cabesse em todos os corpos. O primeiro macacão que coubesse no magro, no M, no G, porque ele tem essa possibilidade. E que fosse naqueles tons, né, neutros, porque é mais gostoso. E eu acho que ele é elegante também, ele mesmo sem camisa você fica bonito. É uma peça inteira que te veste, você pode... Comecei com ele e hoje eu tenho mais 3 macacões que eu estou desenvolvendo. E vocês vão ter novidades em breve. Mas assim, de essência do macacão, mas era uma peça que eu tinha assim, né? Ai meu Deus, como é que vai ser, né? Queria fazer algo que fosse bonito, diferente. E aí pesquisei também. E aí acabei chegando, né? Que fiz alguns testes e acabei chegando na que você viu, né? Que é bem descompromissado, assim, eu acho. Ah, eu achei também. É isso, descompromissado. E dialoga aí, como você falou, assim, com toda a propriedade disso, o criador, né? Então ninguém melhor pra falar isso do que você. Mas foi a impressão, o sentimento que eu tive, assim, é uma roupa que serve pra manhã, que serve pra noite, que serve pra você ir num samba, que serve pra você passear no shopping, como serve pra ir pro Afropunk. Eu comprei pra ir pro Afropunk. Achei assim, a cara do Afropunk. Estive na loja ontem e o rapaz fez uma vitrine com ele. Ele botou a camisetinha por dentro, branca, de macramê, branca também, macacão branco, com uma alça solta, assim, com uma bolsinha, tá? A coisa mais linda, eu achei deslumbrante como ele teve a carreteira de bom montar. Tô feliz, eu tô muito feliz, né? Tá aqui com você e com a sua equipe, ótimo. E saber que você
que você consumiu, né? Que você gostou da minha arte. Gostei, estou acompanhando e em breve estarei com outras peças também. Me diz uma coisa, nesse mercado, né, que dominado aí por tendências rápidas, né, cada hora uma coisa nova e etc. E você falou também dessa sua preocupação em produzir roupas que sejam duradouras, produzir roupas que sejam ambientalmente responsáveis, né, que dialogam ali com essa importância que nós precisamos dar às condições climáticas, ao meio ambiente, etc. E essa coisa do descarte, né? Então, como é que você consegue manter, né, essa sua autenticidade, resistir a essa padronização do mercado e, ao mesmo tempo, né, produzir coisas novas, né? Pra mim isso é muito fácil, porque eu olho muito pra mim, pra dentro de mim, né? Eu preciso fazer as coisas que tenham sentido pra mim também. Não posso só atender ao apelo do mercado. Então, a minha identidade, né, tá ali. A minha afirmação como homem preto de periferia está na minha roupa, né? Tem minha energia. A modelagem é solta, é ampla, que lembram as roupas, né, que os nossos antepassados vestiam também. Só que eu uno isso tudo, né, a um pouco de modernidade. Eu sou um homem, né, urbano, periferia. Então eu tento manter isso, né, nas minhas produções, sabe? Quem olha para aquela peça sabe que eu tô ali, sabe? Eu tenho um pé muito no chão, né, com relação a isso. Eu gosto, como eu te falei, a minha preocupação, o meu propósito com a moda são dois a princípio, né? Fazer peças que feitas para durar, que respeitem a natureza e também representar um homem preto, sabe? Contemporâneo, que é forte, que é elegante, do seu próprio estilo, sabe? Que não se rende, que não é caricato. Então, esses são os meus dois propósitos. E eu faço isso, e eu consigo fazer isso porque eu olho muito para dentro de mim, né? Eu sou um homem preto, sou um homem eu vivo nesse tempo, então eu sou moderno. Eu sou moderno, né? Estou nesse tempo, então, sabe? Eu sou um homem desse momento aqui, mas tenho minhas raízes, tenho minhas vivências que carregam comigo. E como eu te falei, muito do que eu passei na minha infância, né? De muita escassez, me fez ter um senso muito prático, sabe? Eu gosto do colorido, eu comecei com colorido, gosto, eu tenho muitas peças coloridas, que eu uso geralmente, né, para momentos de festa mais alegres, mas eu gosto muito, né, da roupa básica, que dê para você ir trabalhar, que do trabalho você possa ir jantar, que você possa ir socializar, ir para algum lugar, ou até para uma festa mesmo, né? Então tem que ser uma roupa que seja inteligente, uma roupa que seja muito prática, uma roupa que seja, sabe, que você faça um bom investimento, que você compre uma peça e diga, poxa, que legal, eu consegui trabalhar com ela, sábado chegou, tem um samba, eu vou colocar uma camiseta aqui colorida, ou vou colocar uma coisa transparente, vou usar essa calça porque ela é básica. Aí tem um casamento, vou pegar essa calça, vou colocar uma camisa de manga longa aqui, vou botar uma gravata e dá pra ir também. Eu gosto, sabe? Então, as camisas também têm um bom corte, um bom acabamento, que eu acho que isso é importante numa roupa. Não é tão interessante você estar vestido com seda, nem com linhos. Se a roupa não tem uma estrutura boa, não está bem estruturada, não está bem costurada, não tem um bom acabamento. Né? Então, assim, tem muito de mim ali, sabe, nas peças. Eu tô sentindo um apelo, né, de introduzir umas coisas mais, umas estampas, sabe? Porque a minha arara, você viu que ela é muito, né? Ela é muito neutra, assim, fica muito lisa. A loja tem muita coisa estampada. Então, quando eu cheguei, adoraram, porque podem me usar como base para colocar as coisas estampadas, entende? Então, mas eu tô tendo um apelo por conta, né, do movimento todo. E aí eu tô fazendo agora umas coisas, tô começando a introduzir umas estampas, mas não vou deixar de fazer as peças básicas, porque eu adoro. Eu gosto. Você faz isso com muita propriedade, sim. Dá pra perceber realmente tudo isso que você tá colocando,
dá para perceber realmente, né, nas suas roupeiras, assim, dá para sentir essa ideia que você procura, que nem sempre é fácil, né? Traduzir a ideia do autor, né, criador, para roupa, né? Então, o criador tem uma ideia, as pessoas pensam coisas completamente diferentes, mas pelo menos para mim dá para perceber bem essa intenção, essa proposta de sua marca, de suas roupas. Fico feliz, fico muito feliz. Você falou aí, né, que você iniciou a marca trabalhando, continua trabalhando e continua estudando também. Você não para, né? E tem que organizar aí sua vida em diversos campos, diversos papéis. E eu imagino, bom, a gente sabe que na verdade empreender não é fácil, é algo caro. Nem sempre a gente tem os investimentos e os incentivos necessários para poder dar o pontapé e trabalhar nesse mercado competitivo, né? Como é que foi para você? Como é que é para você? Da onde você conseguiu montar esse capital para poder... Porque você falou, você pega roupas e experimenta. Então eu fico imaginando aqui, você teve uma ideia e vai lá e vai modelar, produzir ali na prática, não ficou bom, tem vezes que o tecido dá para reaproveitar, tem vezes que não reaproveita mais, porque você cortou ali, já foi, resgatou, e aí lá vai mais tecido não é tão barato assim. Aliás, não é barato, né? Não é barato. E então eu fico imaginando muito esse custo, né? Que nem sempre é fácil de cobrir, né? Como é que é esse processo? Então, vou te falar sobre duas coisas, né? Eu vou te falar sobre... Então, eu só consegui empreender, né? Porque chegou um momento da minha vida que eu consegui juntar um dinheiro e pude começar a empreender. Devagar, né? Pequeno. Então, o meu trabalho formal, né? Me proporcionou fazer isso. Começar com um pouquinho. Mas é graças também às lojas colaborativas, collabs, né, que existem, que assim, foi a melhor coisa que inventaram na vida, porque a gente consegue estar em espaços de poder e tem uma vitrine imensa, né, pagando muito pouco, pagando um pouco, né, e graças também às feiras de economia criativa. Eu vou muito para a feira de economia criativa, eu fico muito no Rio Vermelho. Esse ano eu fui menos porque choveu muito em Salvador, fez muito frio. Então, feiras de rua precisa ter sol, precisa ter, né, pessoas querendo ir pra rua. Então, fui menos, mas agora já voltei, né, tô voltando. Então, assim, as collabs e as feiras ajudam a gente, sabe, a movimentar, sabe, a escoar a produção, sabe. Eu gosto muito das feiras, né, eu tenho bons resultados nas feiras. Já sei mais ou menos onde está meu público. E assim, e com relação à minha produção, então assim, como eu, né, eu mesmo modelo as minhas peças, eu mesmo corto, e é uma produção slow fashion, né, que é uma produção mais consciente e menor, eu consigo ter um controle desse descarte, né, de desperdício, né, eu não tenho desperdício, porque, por exemplo, eu faço umas embalagens, né, para os meus clientes. Eu tenho duas embalagens, uma pequena, que é um saquinho retangular com um cordãozinho, que eu faço com muito cuidado, fica muito bonitinha. Geralmente é minha embalagem de presente. E as pessoas podem, depois que saem da loja, que vão para algum lugar, eles usam aquilo, eu vou usar numa viagem e vou colocar aqui meus fios de internet. Eu vou botar meu sapato, eu vou guardar isso. Sabe, eu aproveito esses pedaços e eu tô fazendo uma sacola maior, né, também com os restos, com as sobras de tecido, né, que são maiores, por exemplo, né, que não dá para fazer nada mais, mas tem um perímetro. Então eu consigo fazer uma sacola mais bonita, mais charmosa para o meu cliente, né? E como eu modelo, quando eu vou cortar, eu aproveito o máximo, sabe? Porque assim, com os moldes, né? Com os moldes ali eu consigo ir encaixando, e o que sobra eu vou fazendo essas coisas, né? Então assim, eu não tenho muito desperdício, porque assim, quando você modela, né, faz o croquis do modelo, você não tem muito desperdício. Quem costureira que não faz isso, eu acho que desperdiça muito, porque erra muito. A margem de dar errado é muito pouca, porque com um molde de papel feito, você consegue encaixar e você consegue corrigir também tudo, muita coisa no molde, né? Se encaixar manga,
se o capuz não está encaixando, se a altura do bolso você já marca no lugar correto. Eu gosto de fazer, eu não sei fazer sem uma modelagem, né, de papel. Eu perco meu tempo fazendo a modelagem, porque a minha margem da peça dar errado é muito, muito pouca, e o desperdício também é quase zero, sabe? Porque com o molde você consegue ter economia muito grande, sabe? Isso tem, de certo modo, tem a ver também um pouco com gestão, né? Gestão dos custos, gestão financeira. Você fez curso nessa área? Como é que você foi aprendendo a lidar também com essa outra parte do negócio que é, para além do criador, né? Do artista, do fashionista, tem também o gestor, né? Precisa dar conta de algumas coisas aí financeiras que nem sempre são divertidas, né? Ou fáceis também pra gente. Então, eu vou te contar, tudo eu tenho que ir lá pro meu passado, né? Quando eu comecei a trabalhar logo, né? Então, assim, era muito pouco mesmo salário, muita necessidade. Eu me lembro que eu recebia o dinheiro no dia 30 e no dia 3 eu não tinha mais dinheiro pra nada. Nem pra tomar um refrigerante, né? Eu não tinha, ninguém me ensinou, ninguém me educou a pegar o que eu ganho e separar em 4 partes, né? E saber usar meu dinheiro. Então, eu aprendi isso sozinho ali, apanhando. Falei, não é possível. Recebi dinheiro ontem, não tem dinheiro pra nada. Homem tem que ser provedor, eu preciso ter alguma coisa. Então, aí eu comecei a comprar menos roupa, a comprar menos sapato. Aí eu parei de comprar, né? E usar o que eu já tinha. E me organizar. Eu falei, não, eu preciso ter dinheiro, eu preciso que meu dinheiro ter o dinheiro um pouco para poder, pelo menos no final de semana, eu sair tomar um sorvete. Adolescente, né? Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava fazendo um mau uso do meu dinheiro, que era muito pouco, mas que se eu organizasse, se eu economizasse, se eu parasse, né, para ver, ó, eu tô gastando muito dinheiro com sapatos, tô gastando muito dinheiro com roupas, e tinha muita roupa, eu comprava muita roupa. Então eu aprendi isso sozinho lá, mas assim, claro, né, com o boom da internet, eu comecei a ler sobre isso, a pesquisar sobre isso. Isso me ajudou muito, né, essa experiência lá atrás me ajudou muito, né. Então a marca tem uma conta própria, né, eu consigo gerir isso direito, sabe? Então assim, os custos da marca eu pago com o dinheiro da marca, não misturo mais com o meu, né? Com o meu salário. E aí, o senso de praticidade, senso, sabe, de praticidade já me acompanha. Então, assim, muito raro eu faço uma loucura, mas faço também, que eu não sou, né? Então, assim, eu economizo muito para eu fazer uma coisa para mim mais tarde. Por exemplo, eu trabalho muito agora, então só vou viajar a partir de janeiro. Aí vou fazer uma viagem, que pega férias de trabalho, faço uma viagem, pego uma excursão até, às vezes, aí fico, sabe, 10 dias fora, 15 dias. Já fiquei 15 dias fora viajando. Foi uma delícia pra mim, sabe? Foi um deleite, sabe? Desde que me dou de presente. Ou eu quero comer alguma coisa, quero fazer algo, quero visitar um lugar. Então, sempre eu economizo pra poder fazer essas coisas, fazer isso, né? Então, esse senso me acompanha muito, sabe? Então, gestar, procurar, né, produtos bons, mas com menor preço. Pesquisar é muito bom, pesquisar, né, e ser criativo também. Poxa, eu nunca usei isso, eu posso tentar, isso aqui tem um material que é bom, é de boa qualidade, então eu posso usar isso, vou tentar fazer isso com isso, para ver se fica legal, sabe? Ou algo tá muito caro, eu tento substituir por um outro material também que possa, né, que tenha um bom resultado também. E é pesquisar, e então essa noção de organização, né, já me acompanha desde adolescente, desde jovem, né? Jovem, eu digo 17, 18 anos. A vida mas li muito e aprendi na porrada, né? Porque o dinheiro não ia muito, né? Mesmo pouco, tem que ter um pouquinho, tem que guardar ali um pouquinho, né? Para passar um mês, para chegar, pelo menos ter um meado do mês, para me ajudar muito. Tem uma coisa assim, fica aí nesse limiar da gestão, do propósito da marca, né? Público para qual a marca é direcionada, que é essa parte de precificação também, né? Como é que você
organiza e chega no preço que você considera ideal, que os seus clientes consideram ideal, colocar sobre suas peças, né? A gente sabe, dentro do mundo do marketing, eu sou da área de marketing, preço nem sempre é algo muito fácil de se estabelecer, né? Várias estratégias e pensamentos e lógicas e estudos a respeito de um preço, né? Inclusive no valor que você quer atribuir à sua marca, né? E aos seus produtos. Então, Sim, sempre colocar o preço mais barato é o mais atrativo, né? Se eu for cliente, você chega nisso. Isso por muito tempo, por muitos anos foi complicado, porque eu criei a marca sem entender muito dessa questão toda aí, né? Já tinha um senso de prático, né? Já tinha um senso, assim, prático, né? De guardar, ó, eu ganhei tanto, preciso guardar isso e tal. De pesquisar matéria-prima, que às vezes você compra uma coisa aqui, o material tá aqui de um preço, se você andar mais, você acha mais em conta, enfim. Como é que eu chego, né? Então, por muitos anos eu fiquei sem saber muito. Eu fazia, mas eu sabia que eu tinha que fazer o cálculo de tudo que eu gastava na peça, mas não colocava tudo, por exemplo, energia, não colocava outras coisas que tem que colocar. Mas isso tudo foi aprendendo a partir das aulas. Sim, das formações. Por exemplo, a Afrocolab, a gente tem formação, sabe? Sempre, né? Sobre tudo. E conversando também com colegas que já passaram pelo Sebrae, que estão em outra loja colaborativa, sempre dialogando, né? Essa interação a gente aprende muito. E aí, como é que você faz? Me ajuda, como é que eu faço? Ela fala, olha, não é fala, né? Se a gente for colocar tudo que o Sebrae, por exemplo, né? Porque é referência pra gente, né? É maravilhoso o Sebrae. Se você for colocar tudo que uma instituição fala, o preço fica muito alto. Então você fica fora, você ultrapassa os valores do seu concorrente. E aí, como é que você faz? Então você tem peças que você vai poder, né, poder fazer essa precificação direitinha, porque, né, no final a peça não vai ficar com preço tão alto. E em outras você vai ter que diminuir um pouco essa margem de lucro. Na prática é assim que as pessoas, né, fazem. Pelo menos as pessoas com quem eu conversei. Nos cursos de precificação é bem parecido, né? Eu fiz recentemente. Então, aí você tem o valor cultural, a gente calcula o valor do material, né? Por exemplo, eu gastei X, né, para fazer uma camisa. Mas aí eu aprendi no curso, né, que a gente tem que acrescentar tantos por cento do valor cultural e aí vai, sabe, pra gente chegar no valor. Mas nem sempre esse cálculo, né, como é que fala, ele tá próximo do real, porque, né, se tem 3 marcas, né, vendendo camisas igual a sua, iguais, mesmo material, com o mesmo objetivo, e a sua tá 10 vezes mais, é meio complicado, né? Se você não é famoso, se você não tem uma... Então a gente vai fazendo esse ajuste, né? Tem peças que eu posso, né, precificar direitinho e tem uma margem, né, de lucro satisfatória. Outras a gente diminui um pouco, né? Mas e aí vai. Então o caminho é pesquisar materiais, né, bons, mais baratos, e isso a gente consegue fazendo comprando fora de Salvador e através também das cooperativas, se cooperar, juntar com outras pessoas que precisam, por exemplo, né, se juntar com outro, e no meu caso, com gente que faz moda, né, que costura, me juntar com essas pessoas e a gente tentar comprar fora junto, porque aí fica mais barato, tanto o tecido quanto o transporte, mas nem sempre é possível, que as pessoas muita gente é muito egoísta, muita gente é muito, sabe, não quer dividir informações, sabe, te ver sempre como concorrente. Então tem isso também que impede muito, sabe, quando as pessoas se cooperam, a gente tem mais lucro, a gente fica mais forte quando a gente está junto, né, mas é difícil juntar, sabe, então a precificação fica assim. No meu caso, tem peças que eu consigo precificar direitinho, colocar todos, né, tudo que eu... E outras não, né, porque fica muito acima do preço do mercado também, né. Tem peças que não tem jeito, tem que ser um pouco mais, né, tem que ser direitinho, tem que ser mais... E tem que fazer, porque senão também, né, não vale a pena também, né, porque eu faço, porque eu gosto, porque eu amo isso, mas eu preciso também ter um retorno, né, porque eu tenho um desgaste físico, mental. Claro.
e também o que tem um investimento financeiro. Você falou aí de um valor cultural, Sim. um percentual do valor cultural. Como é que é isso, esse valor cultural? Que é isso? Não você calcula isso para colocar? Tem um exemplo. Não, por exemplo, no curso o professor falou, né, por exemplo, aí um colar de madeira. Eu gastei R$30. Não, eu gastei R$14 para fazer um colar de madeira. Aí ele estimulou uma porcentagem, né, do valor cultural, que eu já esqueci, né? Tenho que rever meus apontamentos. Digamos 30%, né? Aí o valor, né, do material, aí tem o valor cultural, aí tem mais uma outra coisa, né? Então é uma porcentagem, né, que mais ou menos, né, aproximado ele nos ensinou a fazer. Porque o valor cultural, o conhecimento que eu tenho sobre aquilo, sabe? O conhecimento que eu tenho sobre aquilo, sobre esse trabalho manual, sobre o meu tempo, e é mais ou menos por aí. Não sei muito bem eles mas tem essa questão cultural, da cultura, né? Muito bacana. Isso não era uma métrica que eu conhecia para estabelecer dentro dos critérios de precificação, não, mas é interessante, bem interessante. Também vou me aprofundar nisso, que é bacana para levar adiante. Também vou, porque preciso. Porque ele falou e eu não conhecia também, né? Foi muito rápido. Você falou aí dessas parcerias, né? Que são importantes em muitos aspectos, tanto nessa troca de informação, quanto nessas parcerias estratégicas em torno de buscar materiais fora e etc. Como é que você conseguiu ou consegue construir essas parcerias? Que importância que elas têm para você? E, ao mesmo tempo, também você falou de uma coisa que eu fiquei curioso, né? Você falou, mas a gente vai junto para comprar tecidos junto para poder economizar tanto na negociação da compra daquela quantidade de tecido, quanto no transporte, etc. Mas, ao mesmo tempo, nessa área da moda, né, o tecido acaba sendo muito característico da peça que você está fazendo, da marca, né, que está por trás daquilo. Então, se a sua marca está trabalhando com aquele tecido para fazer uma determinada app e outra pessoa está usando o mesmo tecido, como é que fica a identidade de cada um nesse processo? Então, isso é uma dificuldade, né? Porque tem pessoas que trabalham com lycra, né? Com moda praia, com muita lycra, com muita malha. Isso é uma dificuldade também, porque cada um tem sua identidade, né? Gosta de trabalhar com material. E isso é uma dificuldade também. Mas não impede que a gente se junte. Por exemplo, eu faço alguma coisa com esse tecido também. Então, eu posso comprar um pouco, sabe? Eu posso entrar com você e ficar com, 10 metros. Você fica com, entendeu? Com 30 metros. E também, cada um manipula diferente. Se você pegar um tecido e der 10 costureiras, as 10 camisas não vão sair iguais. Não vão sair iguais. Eu já vi isso em reality show. Não sai igual. Você pode dar 10 tecidos, fazer 10 camisas para você com o mesmo tecido, a mesma cor, não vai sair igual. Sabe? Porque cada um vai fazer do seu jeito, do que sabe, a partir do seu olhar, a partir da sua preferência, do seu gosto, da sua técnica, do seu conhecimento. Mas isso também é diferente, mas isso também é impeditivo, mas não impede. Por exemplo, eu consegui comprar um tecido com uma moça que era de praia, mas ela usa a cambraia de algodão para fazer essa idade de praia para mulher. Mas eu gosto de fazer camisa de cambraia de algodão para homem, porque é um tecido muito leve, muito fino e maravilhoso para o nosso calor aqui, sabe? E eu vendo tudo as camisas de algodão, de cambraia de algodão, porque é muito macia, é muito fresco. Então dá para fazer, sabe, com algumas coisas, com outras não. As parcerias, né? Como é que eu me junto? A partir da abertura, por exemplo, nas reuniões, né, que eu tenho com outros empreendedores, nos encontros, eu percebo se a pessoa, né, tá afim, se está aberta a essa, né, ou não, porque também não adianta eu me juntar com alguém que não quer fazer, né, que não quer cooperar. Então, também é a partir, né, dessa abertura que a gente percebe, que eu percebo ou não. Né, perguntar se vocês já conseguiram construir uma rede, né, de empreendedores
uma espécie de cooperativa, algo nessa direção? Cooperativa não. Sim. Cooperativa ainda não, mas eu quero participar porque é muito bom. Como eu te falei, né? Sozinho eu não consigo nada. Mas quando eu me junto com 5, aí eu consigo mais coisas, quando me junto com 10. Mas eu já consegui fazer parcerias com uma colega, com um colega diferente, para poder comprar coisas diferentes. Já tô conseguindo, né? Fazer essas parcerias. Tô começando a fazer essas parcerias, mas gostaria muito de entrar numa cooperativa para poder ter mais acesso, poder comprar mais barato, né? Poder produzir mais, porque, né, quando eu produzo mais eu consigo vender mais, eu tenho mais, né? Tenho mais lucro. Mas é isso, é a partir da abertura que eu percebo ali na reunião, no encontro. Tem colegas que não querem dar nem informação sobre nada, sabe? Querem ficar tudo assim. Conheço isso. E tem outras que já querem, né? Mas às vezes, é de bijuteria, eu sou de moda, a gente não tem como fazer uma parceria, hein? Porque geralmente quem é de moda, né, com outra moda, fica meio assim, né? Mas se for algo parecido, né? Ou se usa o mesmo tecido, tem essas coisas, mas não impede que a gente continue produzindo, que a gente continue comprando. Que importância você consegue atribuir do público, né? Soteropolitano, da cultura baiana, como é que eles reconhecem e percebem a sua marca, quem é esse público, né? São pessoas pretas, são pessoas periféricas, você como um homem gay, são pessoas gays. Quem é esse público que reconhece a Tom Ford e compra por ser Tom Ford? Meu público-alvo. Quem é meu público-alvo? São homens de 15 a 100 anos, né? Eu já vendi para homens de 80, vendo para homens de 60, de 70 anos. Então, meu público são homens, depois de homens pretos, afrodescendentes, miscigenados, não miscigenados e brancos. Geralmente são pessoas que gostam, que têm eu digo que são assim, são pessoas inteligentes, né? Porque gostam, né, do meu produto, que eu acho que é um produto diferente, porque tem boa modelagem, tem um tecido bacana, tem uma cor bacana, né? Como eu faço uma roupa aqui para durar, né? Para que você use bastante. Então são pessoas que têm essa consciência, geralmente são homens inteligentes, intelectuais, como você. Gente que tem bom gosto, gente que... Mas assim, gente que são homens que também são modernos, procuram algo que não seja muito caricato também, porque tem pessoas que fazem uma coisa mais específica, né, com mais influência africana, né, com mais influência. São músicos, artistas, muitos DJs, muitos cantores, não famosos, me procura, e cabeleireiros, que são pessoas que gostam de moda, gente que gosta de moda neles, gente que sabe quem que é, tá? E que são livres, que se sentem livres, que são felizes, porque minha roupa é alegre, apesar de alguns tons, né? Mas minha roupa é uma roupa que alegre, é uma roupa feliz, né? É uma roupa que eu acho que ela não é complicada, ela não te amarra, ela não te prende, é uma roupa que deixa você mais solto, mais livre. Então, geralmente são esses homens, né, que gostam de arte. Quando eu tô na feira, sempre eu tenho peças conceituais. Eu faço umas peças mais conceituais que é para esse público que procura mesmo. E que é um brilho, né? Muitos cabeleireiros procuram roupa com brilho, adoram brilho. Artistas querem uma roupa diferente, um tecido diferente, querem também um pouco de brilho. DJ querem brilho. E tem intelectuais também querem um negócio diferente para poder, né, para um evento. Então são esses homens, né, gays, héteros, de 15 a 100 anos, assim. E a maioria são pretas, miscigenados, são afrodescendentes, que é o meu público, Eu tudo direitinho. Tá tudo muito bem mapeado, né? Tudo que eu percebi, você fez todo o dever de casa certinho. Menino, eu participei do Expo Favela e foi uma escola para você, sabe? Depois da Expo Favela, eu tenho uma outra visão. Eu até adquiri mais segurança para falar sobre meu trabalho. Porque, assim, até então, eu não tinha uma narrativa direito, nem organizada.
E eu tive que estudar muito para participar do Expo, né? Porque foram 2 bancas. Então, depois da Expo, eu tenho isso mais claro na minha mente, né? O meu propósito, eu sei qual é o meu diferencial, né? Eu sei qual é o meu diferencial do meu produto, o que eu vendo, o que eu tenho de diferente do meu concorrente, eu sei isso exatamente, eu sei o impacto que eu causo, né, na minha comunidade, eu sei quem é meu público, o meu negócio é sustentável porque, né, tudo que eu faço é pago com o dinheiro da marca. E as collabs, né, me dão um ticket médio, que eu já sei o meu ticket médio. Se você me perguntar, eu sei meu ticket médio nas feiras que eu participo. Eu sei exatamente quanto eu gasto por cada peça, né. Nas collabs eu tenho que colocar um acréscimo, né, porque a gente paga 30% onde eu estou hoje. Então, né, tem um acréscimo dos 30% nas peças. Então, eu sei tudo sobre o meu negócio hoje mais organizado por conta da Expo Favela. Eu não venci, não fiquei entre os 5, mas eu fiquei entre os 15. Você ficou entre os 15 na Expo Favela, foi um concurso, eu nunca participei, já ouvi falar dessa feira, desse evento, mas eu nunca participei. Como é que é a organização disso? É um concurso, você ganha um prêmio, como é que é isso? Então, a Expo é uma feira de negócios, ela não é feita para você fazer, né, muitas vendas, fazer vendas. É uma feira de você, e é uma competição, porque você, né, tem que apresentar o seu trabalho em 3 minutos para 2 vezes, né? Para 2 bancas. A primeira banca, eles foram 52 empreendedores e teve que tirar 15. A primeira avaliação é no box, né, que você fica, né, ali expondo seu produto. Dessa avaliação, eles tiram 15. Eu fiquei entre os 15, e aí esses 15 vão para uma sala secreta apresentar para uma outra banca, né? O seu pitch, que é uma apresentação em 3 minutos. E essa apresentação tem que conter todas as informações necessárias, né, que eles querem, né? Tem uma ordem. Então, assim, foi incrível. É tipo o Shark Tank, sabe? Quem passa pela peneira vai para essa etapa. Eu adorei, eu achei uma delícia aquilo. Para mim, eu tava brincando, tava na minha praia aquilo. Né, tava na minha praia, na minha casa, para fazer aquilo ali, eu fui com muita tranquilidade, adorei participar né, desse evento, e isso me deixou mais forte, me fortaleceu mais, fiz contatos, conheci muita gente importante, interessante para o meu negócio também, conheci outros empreendedores também de moda e de outros. Foi muito interessante. Então, é uma competição, é uma feira de negócios, mas tem uma competição. A premiação, eu acho que é R$100 mil. Acontece no Brasil todo, né? E bem seguidamente. Eu acho que a final vai ser agora. Agora, acho que é 30 de novembro, a final. Então, os 5 que venceram aqui, né? Os top 5 vão concorrer com o pessoal de todos os estados, né? Que eles vão tirar 5 de cada estado. A premiação é R$100 mil. E os top 5 daqui vão para São Paulo, né? O carro hospedado, tudo direitinho para concorrer. E foi maravilhoso, né? Tem muita coisa que precisa mudar, melhorar. Eu fiz as observações, né? Lá na caixa de sugestões, porque muita coisa sim. Eu tinha imagino. Não podia acontecer, e tava assim, né, na cara, mas enfim, para mim, tive um saldo muito positivo, porque eu consigo falar do meu trabalho hoje de uma forma objetiva, né, com todas as informações que é preciso saber, e os contatos, foi muito legal conhecer gente, foi muito legal. Qual foi a edição que você participou? Foi deste ano? Esse ano, e agora, eu não sei o número, mas aqui na Bahia, eu acho que foi na Bahia, acho que foi a 3ª edição. Não me lembro o número, mas se não me engano, foi a 2ª ou 3ª edição aqui, que não tinha aqui. Eles vieram pra cá. Gigante, você, uma competição dessa, com muita gente, com toda atenção, todo nervosismo, com tudo envolvido, você ficar ali entre os 15 colocados, realmente é pra quem é forte mesmo. Eu estudei, né? Então, assim, eu tive muito trabalho, eu preparei para essas novas. Mas todo mundo estudou também. Então, assim, eu tava tranquilo porque eu tinha estudado, né?
consegui fazer a minha apresentação, escrever, organizei, enxuguei tudo. Eu fiz teste, né? Eu falei, gravei eu falando. Não pôde passar 3 minutos. Então, a minha deu 2 minutos e 39. Ainda tive tempo para, se eu quisesse falar, eles fizeram perguntas, eu respondi. Foi maravilhoso, foi uma delícia. Eu queria passar. Eu assisti ao Shark Tank e achava que era maravilhoso. Falei, eu não consigo ir para aquele lugar, não. Mas aqui, depois que eu estudei, que aqui é diferente, né? É uma coisa diferente. Eu achei uma delícia, cara. Fica nervoso, ansioso. Mas quando chegou a minha hora, eu falei, pronto, agora é a hora da estrela, vamos embora lá. E dar isso. Ok, vamos embora, vamos pra frente. É uma competição mesmo, é uma competição, né? É uma feira de negócios e é uma competição. E eu acho muito fantástico, achei muito fantástico a ideia. E para além dessa feira, você pretende buscar outros investimentos? Quais são os próximos passos da Tom Forte? Onde vocês querem chegar? Onde você quer chegar? Não, o meu alvo é uma loja física, um ponto físico, né, para que eu possa, com um ateliê acoplado, porque aí eu vou conseguir ter um ponto fixo de escoamento, né, da marca, porque até então eu escoo através das colaborativas e das feiras que eu participo. Mas até chegar à loja, eu quero ir para uma outra collab, né, onde não existe a taxa, sem a taxa, e existem, tá? E existem. E eu tô procurando, né? Quero me inserir numa collab que não tenha taxa para o empreendedor, ok? Aí as peças vão ficar mais em conta, né? Mais atraentes para os clientes e eu vou poder, né? Escoar mais, porque com um preço menor eu consigo escoar, né? Vender mais. E o cliente também vai pagar menos também, sabe? É isso, e agora mesmo eu tô criando macacões, né? Tô agora na fase dos macacões, quero fazer macacões. Tô criando três modelos mais, né? Já fiz protótipos, tô fazendo e vou começar a vender, vou começar a expor agora. Então assim, é fazer macacões e quero também colocar um pouco de cor, né? Quero colocar uma cor também. Tô sentindo essa pressão e eu acho que eu posso... A energia tá fluindo, tá chegando. Eu posso circular por outros territórios sem perder a minha identidade, sem perder, né? Sem deixar de fazer moda de afirmação, sem deixar de fazer moda identitária. Eu posso circular por outros territórios e para cores, estampas, eu quero colocar alguma coisa também, mas macacões eu tô na fase do macacão, quero fazer macacão. Então você quando tem macacões. Eu adoro. Eu adorei o seu e eu acho que eu vou querer comprar outros também. Maravilha. Que bom. Você pretende participar de algum desfile, levar suas roupas para participar de alguma passarela? Como é que tá isso? Então, eu tô pensando, eu já tive convites para fazer, né, para fazer, mas assim, tem um custo muito alto, né, e no momento eu não consigo arcar com o custo de um desfile, porque o desfile é uma coisa maior. Um ensaio fotográfico para minha marca é uma coisa que eu já tenho um custo, sabe, e um desfile muito mais ainda, que tem que ter parcerias com gente de salão, de maquiagem, de calçado, de acessório. E, enfim, mas eu tô pensando no ano que vem participar de algumas coisas, de alguns desfiles, assim, tô pensando. Vamos ver. Eu vou anunciar. Eu tô pensando. E tô também. Que seria muito bacana. E o que você enxerga aí para o futuro da moda no Brasil, na Bahia, né? Essa moda mais identidade, mais propósito, como é que você vê isso? Eu acredito e eu torço muito, né, para que surjam, né, novos movimentos, né, que tragam novas energias, novas perspectivas. Torço muito, né, para que a gente tenha mais pessoas, né, fazendo mais moda de afirmação, né, uma moda com mais consciência também, né? Eu acho que a gente tem que pensar no futuro, né, do nosso planeta.
E eu gosto de novidade, né? Então eu quero inspirar também outras pessoas a produzirem, a saírem de casa. Olha, gente que faz lá um trabalho lindo e não tá expondo. Então eu também quero ver outras pessoas, quero inspirar outras pessoas, né? Existem as colaborativas que facilitam isso pra gente. As feiras de rua também. É um grande palco, uma grande vitrine, sabe? E eu espero que a moda seja mais consciente, né? Tô puxando sardinha pra mim porque eu gosto dessa coisa consciente, da moda inteligente. É como também, né? Tem gente que faz comida inteligente, né? É a moda inteligente. É da roupa que dure, da roupa, né, com boa qualidade. Eu gosto dessa praia, essa é a minha praia. É a roupa prática, roupa forte, roupa boa pra durar. E charmosa, com charme, com beleza, com elegância. Com o que eu acredito ser isso, né? Eu espero isso. Claro, Da moda. eu concordo muito com você, porque a gente tem a indústria, né? Como a indústria, o capitalismo tem essa necessidade de produzir produtos descartáveis, né? Com a falsa promessa de qualidade, mas que no fundo é para ser descartável, para poder você ir lá e comprar de novo. Mas roupa é delicado nesse sentido, né? Porque tem vezes que você adora aquela roupa e ela se desfaz assim, sem um motivo, né? Em pouco tempo de uso, a roupa já está indo embora, seja na lavagem, seja nela se rasgando à toa, sozinha, né? Desbotando. É ruim isso, né? Você vai comprar outras roupas também, mas você quer ainda dar uma vida para aquela que você gosta, né? Você se identifica. E ter uma roupa assim, de fato preocupada com isso é muito bom. E quando eu fazia comigo que para fora sob medida, e tinha essa preocupação, né? Assim, poxa, o cliente sonhava com aquela peça. Então, ele projetava aquela roupa para aquele evento, para se sentir daquele jeito. Então, assim, eu tinha uma preocupação muito com a satisfação, né? E tentar entender o que ele queria e tentar realizar aquele sonho, né? E fazer com que aquilo fosse legal, porque é uma frustração muito grande. Eu passei por muito isso. Mandava fazer uma roupa para mim, às vezes, e não saía do legal, ou não entregava no dia, ou roupa com problema, com defeito. Tudo isso mexe com o seu psicológico, né? Muda, mexe com você, né? Então, assim, é ter cuidado com as pessoas, né? Eu acho que o mais importante de todo esse processo são as pessoas. A gente tem que ter cuidado com as pessoas, sabe? Com as pessoas, com que elas, né? Com a pessoa. O que ela quer, o que ela sente, né? Então, eu tenho muita preocupação com a pessoa, que é o mais importante de tudo, do que o dinheiro, do que o poder, né? É as pessoas. Elas precisam estar bem, precisam ficar bem. A gente precisa, né? A gente tem responsabilidade sobre o outro também. Então eu tinha muito cuidado com o meu cliente. Até hoje, né? Eu prefiro do dinheiro, eu gosto do dinheiro. Isso, mas a gente é com a pessoa, né? É um sonho que tá ali. Precisamos gostar de dinheiro aí. Oi? Precisamos gostar do dinheiro, tem que desmistificar isso de fato, né? Bom, eu amo, mas assim, não é só pelo dinheiro, sabe? Então assim, quando você compra uma camisa, eu imagino que você pensou nela, você projetou, você quer uma peça que dure, que esteja bem legal, não esteja uma peça lá estragada, ou porque não, vai lá, vamos consertar a peça antes de colocar na rua, vamos olhar se está tudo certinho. E também das garantias. Olha, não aconteceu isso, vamos resolver da melhor forma possível, né? E o cliente cliente é importante, né? São pessoas que estão ali por trás, né? Mas tudo isso é porque eu sofri, né? Então, assim, a gente é espelho, né? Eu me sinto espelho, né? Então, eu tenho muita preocupação. E eu recebi muito elogio dos meus clientes, porque eles falam pra mim, olha, poxa, nesse mundo tão louco, né? As pessoas estão muito dinheiro, e você tem outra postura, você tem outra preocupação, você é um mútuo. Então, assim, acolher o cliente, mesmo que o cliente tenha errado, né? Mas vamos acolher, conversar com a pessoa, porque às vezes a pessoa só quer mesmo ouvir e ser ouvida, né? Quer conversar, desabafar um pouco. E às vezes não é nem o motivo, não é nem a roupa. A roupa pode ser um pretexto, né? Sabe? Então, assim, aconteceram algumas coisas comigo, né? Alguns acidentes, os incêndios, né? O cliente fez mau uso da roupa.
vamos apagar, né? Eu tô numa loja, preciso, além, tem um nome também, né? Eu não posso também, né? Então, vamos começar a achar um caminho pra gente resolver isso da melhor forma, sabe? Então, eu penso muito nisso, sabe? Não é só o dinheiro, as pessoas são importantes, as pessoas que usam, as pessoas que compram, elas têm um sonho e é um investimento que elas estão fazendo, então, né, você tem que ser real. Outra coisa, quando tem alguma coisa, né, alguma peça que tem algum problema, que eu vendo também, né, as lojas de departamento vendem roupa furada, rasgada, mas eu sempre mostro, né, quando tem alguma coisa lá, um fio, mas a minha roupa é tão linda, tá mais barata, mas tem essa questão aqui. Então, eu sempre mostro, né, quando tem alguma coisa assim, nem nas feiras, por exemplo. Na loja, não. Nas feiras. E a pessoa, não, eu vi. Eu falei, mas eu preciso que você saiba, né, porque para não ter, né, você precisa saber realmente, né. Então, a pessoa fica muito assim, né, não, tem que saber, olha, tá assim, tá mais barata por conta disso, tá com descontão por conta disso aqui. Aí, não, eu vi, eu percebi, tá tudo certo. Eu falei, né, então tá ótimo. Sabe? Tem que falar, porque às vezes tá ali um defeito que a pessoa nem vê na hora, né? Na empolgação, música. Não, pera aí, olha, tem isso aqui, tá bom. Tom, você é uma pessoa maravilhosa, uma conversa muito boa, muito carinhoso, muito solidário, muito solícito, né? Em apoiar esse projeto, em se dispor desde o primeiro momento estar conosco, né? E fazer essa troca nesse momento, né? Muito bacana, te agradeço muito por isso e queria que você, né, nesse momento aí final, falasse, né, o que você gostaria de falar e um conselho também que você poderia dar também para outros empreendedores, empreendedoras que também querem trilhar esse caminho e tem dificuldade, tem medo, não sabe por onde começar. Então, você poderia também dar de conselho para essas pessoas. Tá acabando, né? Eu tô adorando. Antes do conselho de falar, eu quero agradecer ao convite, tá? Pra estar aqui com vocês. Saiba que, assim, a troca foi muito grande. Aprendi muito com vocês aqui. Contem comigo sempre, né? Já sou fã do projeto, tá? Obrigado. E, então, né? O que eu vou falar, assim, né? Eu vou falar para as pessoas, eu queria dizer que, assim, façam tudo que vocês forem fazer na vida, né? Estejam presentes naquilo, sabe? E assim, façam tudo, mirem sempre a perfeição. Mirem a perfeição. Com todos os percalços, problemas, mirem a perfeição, sabe? Porque aí se não consegue ser o melhor, a gente vai, né? A gente vai chegar perto. Então, mirem a perfeição e, assim, se inspirem, né, nos melhores exemplos, tá? E é isso. Sigam o canal, né? Esse canal maravilhoso. Sigam esse projeto, apoiem esse projeto. Apoiem também as colaborativas das Colab. Gente, lá não tem mão de obra escrava, né? Você compra, o dinheiro vai para o artesão, sabe? Apoiem também as feiras de economia criativa. A gente tem produtos, assim, incríveis, originais, assim, que você nem imagina, com qualidade espantosa. Então, assim, vá às feiras, vá às collabs, né? E apoiem os nossos projetos, o nosso projeto meu, do Márcio, né? E a de todos os outros. Consumam de gente preta, consumam, né? Vamos fazer esse dinheiro preto circular entre a gente. É isso, e gratidão. Gratidão a você também, Tom. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Tom. Sigam o perfil, né? _ Tom Forte no Instagram. Conheçam mais sobre o trabalho do Tom, suas criações e o universo criativo por trás da marca. Acesse também o site www.tomforte.com.br para ver as peças e entender como a moda pode ser arte, atitude, propósito, resistência, né? Tom, muito obrigado por compartilhar sua história, seu olhar, sua arte, sua humanidade, né? Seu carinho, assim, que você emprega aí todo o seu processo
em toda a sua essência aí de pessoa e da marca, né? A gente percebe isso de forma muito, muito forte, né? Muito forte. Muito obrigado. Você ouviu o Afrodivergente Podcast, vozes que transformam o futuro. Apresentação e coordenação geral, Márcio Ricardo Barbosa. Apoio, Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Paulo Freire. Roteiro, Luísa Morena, Thalita Jesus, Jean Carlos Castanha, Vitória Santos dos Santos. Produção, Isaac Barbosa, Daniel Souto, Estela Cristina. Comunicação, Cleberson Bandeira, Eduarda Figueiredo, Elson Júnior, Janine Bonfim, Geiciane Leôncio. Gravação, Ana Júlia Martins, Bianca Maria Ribeiro Cavalcante, Rodrigo Barbosa de Assis. Edição e finalização, Brian Hopkins, Lohane Louise, Samuel Mendes. Ouça todos os episódios da primeira temporada do Afrodivergente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. O Afrodivergente é um projeto de pesquisa e extensão coordenado pelo professor Dr. Márcio Ricardo Barbosa. Acompanhe, apoie o projeto e fique por dentro de nossas produções, episódios, bastidores e conteúdos através do Instagram @afrodivergente.podcast.